Nos últimos dias, um vídeo do influenciador digital Felca acendeu um alerta sobre a adultização de crianças nas redes sociais. E a denúncia foi tão séria que já está mobilizando o Congresso Nacional. O tema levanta questões importantes. O que exatamente significa adultizar uma criança? Quais são os impactos disso no desenvolvimento? E como podemos proteger nossas crianças nesse ambiente digital? Para conversar sobre isso, nós recebemos ao vivo a professora e pesquisadora Wandelena Mendes Muniz Falcão, que é especialista na área da infância e adolescência. Seja muito bem-vinda, Wanda. Olá, obrigada pelo convite. Wanda, eu vou pedir licença para você, porque antes da gente começar a entrevista, a gente vai rodar um trechinho desse vídeo do Felca, para até para o público entender, que ainda não viu esse vídeo, e entender um pouquinho do conteúdo que ele traz nesse documento que ele publicou. Sim. Então vem pra cá, novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. Esse é apenas um dos pequenos trechos, porque o vídeo total tem mais de 50 minutos e está disponível nas redes sociais do influenciador. E a gente conversa agora com a Wanda. Wanda, pode explicar para a gente o que é essa adultização, o que significa? O termo da adultização já é debatido no meio acadêmico já há muito tempo, né? Que bom que agora a gente tem a oportunidade de discutir isso mais com o grande público. Então, esse processo, ele é muitas vezes preenchido pela violência, né? E são várias as formas de violência. É você acelerar processos naturais ou já esperados de desenvolvimento infantil, ou você simplesmente apagar a infância, né? E vários são os exemplos disso. Por exemplo, né, como na reportagem passou, a maquiagem para as crianças, né? É você colocar a criança um peso da necessidade dela ser adulto. Ela perdeu os traços infantis, né? Por muitas vezes a gente assimila a criança aos devaneios, à mentira, às formas de engano, que é o processo dela criativo. Ou também por meio ali quando a gente tem a colocação da criança no trabalho, desde muito cedo, na exploração de mão de obra infantil. Então a adultização, ela é muito sublime nas nossas relações sociais e que por isso, né, justamente quando vem mais ainda da exploração sexual, ela chama atenção. Por isso que a vinda dessa prática, né, do Felca, para trazer para o público maior da internet, isso foi muito bom para a gente ampliar o debate. E quais que podem ser as consequências, principalmente consequências psicológicas, para essas crianças e adolescentes? Inclusive, tem um impacto maior para meninas ou para meninos? Essa questão da menina para o menino depende muito como a gente observa, né? Se você olha o rigor estético, né, da menina parecer mais mulher, da questão dos cabelos, do salto, né, da performance mais adulta feminina, isso traz um peso maior, inclusive da própria autoestima, né? Você se cobrar, parecer ser uma pessoa de maior idade, porque ali para gerar expectativa positiva. Não que o dos meninos também não seja ruim, né? A própria questão da academia, da masculinidade, né? De parecer ser viril, isso também traz aspecto de adultização. Mas se a gente for olhar, né, dentro da nossa construção como país, Brasil, para as mulheres tende a ser um peso maior diante das cobranças que se tem em torno das meninas, desde cedo. E hoje a gente tem alguma legislação específica para essa adultização, principalmente para a adultização nas redes sociais, na internet? Na legislação federal, né, que especialmente ali o Estatuto da Criança e Adolescente, que esse ano fez 35 anos, né, 13 de julho o ECA completou essa data importante e que apesar de muitas críticas que as pessoas fazem, muitas vezes nem leram o ECA, não entendem a sua finalidade, o ECA traz ali dispositivos próprios de prevenção a essa adultização, a essa exposição à criança, à vida adulta, e também ali traz as penalizações
por meio da criação de alguns crimes vinculados à matéria especialmente sexual, né, a partir do artigo 240 e seguintes. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem um próprio objetivo, né, de proteger as crianças nos seus direitos humanos, de forma muito integral. Agora, com essa realidade com o FELCA, né, como você disse aqui no começo, o Congresso Nacional de Brasília está se movimentando para as leis mais específicas, mas todas vão partir dessa matriz do Estatuto da Criança e Adolescente e também da Constituição Federal de 88. E qual o papel dos pais nessa adultização, principalmente na hora de coibir ela? A figura ali paterna e materna é muito importante, né? No Estatuto da Criança e Adolescente, ele aponta que a responsabilidade com a infância e com a adolescência, ela é compartilhada entre a sociedade civil, todos nós, os pais, né, a família, e também ali os governos, né, o Estado. E que por isso, o papel do pai e da mãe vai ser importante porque é uma realidade intrafamiliar, de criação doméstica mesmo. E que por isso, observar que ali a criança está sofrendo um processo de apagamento da sua infância, ou que está sendo induzido ou influenciado na escola, pela internet especialmente, ou por colegas da mesma idade, isso é importante para que a gente evite processos maiores de violência, né? Por exemplo, há alguns anos nós discutimos bastante o grande aumento de suicídio infantil, infanto-juvenil, né? A exposição de crianças para jogos online. Isso aí também é um processo de adultização, porque ela sai do âmbito dela de desenvolvimento, de criação ali comum próprio, para ter o meio nosso adulto, que é muito mais perigoso. A criança, quando é lançada de forma irresponsável para a sociedade nesse ponto, isso traz diversas repercussões negativas. E os pais têm que ficar de olho. E, Wanda, como que os pais, como nós, sociedade, podemos proteger essas crianças de todas essas violências, esse abuso que vem junto com a adultização? E tem várias formas, né? Conversar sobre isso. Ler primeiro do que é esse fenômeno da adultização, por isso que, novamente, a atitude desse influenciador foi muito positiva nesse ponto. Lembrando que não foi monetizada, então ele poderia ter ganho muito dinheiro, né, com essa autoveiculação, que não é o caso. Mas primeiro ler de forma responsável, não cair em fake news. Esse é o ponto fundamental, né? Ler sobre, tentar dialogar com as crianças e também ali com as escolas, né? Quem sabe, uma das promessas também do ECA, que a comunidade junto com as escolas, para a gente conversar mais, isso agora seja o meio para a gente cumprir. Falar mais sobre o tema, falar das punições, né? Falar das consequências negativas que isso pode acarretar. Um tema importantíssimo, claro, que sempre precisa estar em alta, os pais precisam tomar muito cuidado e ao menor sinal, né, de adultização, principalmente nas redes sociais, precisam tomar as providências. Wanda, muito obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Obrigada.